Muito obrigada, Rafael. Primeiro, né, quero agradecer a oportunidade de estar aqui. É uma grande alegria poder participar do primeiro simpósio e poder compartilhar um pouco, né, do que eu estudo, e fazer essa conexão da atualidade da psicologia com o que a gente encontra na literatura clássica, né? Eu vou compartilhar aqui então minha tela. Deu certo, né? Acho que todo mundo está vendo. Sim, Certo. Então, o meu título, né, o título do meu trabalho é o transtorno depressivo maior com sintomas ansiosos. Pode ser causado pela assídia? Ele é também uma pergunta, né? Então, primeiro de tudo, eu trouxe aqui uma introdução para contextualizar um pouco o tema, principalmente esse transtorno, que é do qual eu vou falar mais detalhadamente. Então, o transtorno depressivo maior com sintomas ansiosos. Ele é diagnosticado pelos manuais psiquiátricos que são atualmente reconhecidos na nossa área, né, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, o DSM-5, e Classificação Internacional de Doenças, que é o CID-10. Os manuais, eles incluem esse transtorno dentro da nosografia de transtornos de humor para o DSM-5 e de transtornos afetivos para o CID-10. E segundo a Organização Mundial da Saúde, 3,8% da população mundial experimenta depressão, sendo que na América Latina, o Brasil é o país com o maior índice da doença, né? E aí a OMS vai dizer que a depressão é uma doença mental de elevada prevalência e é a mais associada ao suicídio. Tende a ser crônica e recorrente, principalmente quando ela não é tratada. E aqui para a apresentação, eu escolhi trazer os sintomas de forma mais detalhada, que são apresentados no DSM-5. Então, eu vou passar por cada um deles, fazendo também aqui alguns comentários, né? Então, o primeiro sintoma que o DSM-5 vai trazer é o humor deprimido na maior parte do dia, quase todos os dias, conforme indicado por relato subjetivo. Esse relato subjetivo ele pode ser, por exemplo, né, o paciente dizer que ele está se sentindo triste, vazio, sem esperança. Esse relato ele pode ser feito pelo próprio paciente ou por alguma pessoa, algum terceiro que pode observar isso e também dizer isso sobre o paciente. Por exemplo, ele está muito choroso, percebo que ele está mais triste. O segundo sintoma, acentuada diminuição do interesse ou prazer em todas ou quase todas as atividades, na maior parte do dia, quase todos os dias. Também é algo que pode ser indicado pelo paciente ou por terceiros. O terceiro, a perda ou ganho significativo de peso sem estar fazendo dieta. Então, aqui a gente pensa de uma alteração de mais de 5% do peso corporal do paciente em um tempo, por exemplo, de um mês, ou a redução, né, muito brusca do apetite, que também pode, causar essa alteração de peso. Quarto, insônia ou hipersônia. Então, insônia é a ausência do sono, a hipersônia seria a pessoa ficar com muito sono mesmo depois de uma noite de descanso. Quinto, agitação ou retardo psicomotor, quase todos os dias. Não é meramente uma sensação subjetiva de inquietação, de estar mais lento, mas é algo mesmo que vai repercutir na atividade psicomotora da pessoa. Então, algo que seria ali é, mais agudo, né? Vamos dizer assim. Aí o sexto, a fadiga ou perda de energia, quase todos os dias. Sétimo, sentimento de inutilidade ou culpa excessiva ou inapropriada. E aqui isso pode causar alguns delírios no paciente, então ele pode começar a imaginar coisas diante desse sentimento de inutilidade ou culpa. Não é meramente uma autorrecriminação ou culpa por ele estar doente, mas é algo que de fato pode fazer com que ele tenha pensamentos mais delirantes acerca dessas sensações. O oitavo, capacidade diminuída para pensar ou se concentrar, ou indecisão. É, Nono, pensamentos recorrentes de morte. Não é somente o medo de morrer, né? É algo também mais intenso.
podendo ter apresentação de ideação suicida ou um plano específico, tentativa de suicídio. E o 10º, os sintomas eles causam um sofrimento clinicamente significativo, ou um prejuízo no funcionamento da pessoa, principalmente quando olha para a vida da pessoa antes desses sintomas e depois que eles começam a apresentar, né, aparecer. O DSM, ele traz essas classificações para o transtorno depressivo maior e ele diz que o paciente precisa apresentar 5 ou mais desses sintomas num período de 2 semanas consecutivamente. E quando a gente fala do transtorno depressivo maior com sintomas ansiosos, então vão ser acrescentados outros critérios aqui diagnósticos, né? São mais 5, e o DSM diz que o paciente precisa pelo menos ter 2 desses. Então, para fechar um diagnóstico de transtorno depressivo maior com sintomas ansiosos, ele precisa ter no mínimo 5 dos anteriores, mais 2 desses que eu vou dizer agora, né? Que é sentir-se nervoso ou tenso, sentir-se anormalmente inquieto, dificuldade de se concentrar devido a preocupações, temor de que algo terrível aconteça e sentimento de que o indivíduo possa perder o controle de si mesmo. Nós podemos encontrar algumas causas, né, que são enumeradas pela Organização Mundial da Saúde, para esse transtorno depressivo maior com sintomas ansiosos. Então, a OMS ela vai dizer, né, que o transtorno pode ser causado por fatores genéticos, desequilíbrio neuropsíquico e eventos estressores. Os fatores genéticos seria essa questão da genética que tem um papel muito importante no risco do desenvolvimento da depressão. Então, as pessoas que têm um histórico familiar de depressão, elas têm maior probabilidade de apresentar o transtorno, embora isso não seja determinante. O desequilíbrio neuroquímico eh, são causas biológicas, né, cerebrais. Então, o nosso cérebro ele funciona por meio da comunicação entre os neurotransmissores, usando substâncias químicas, né, que são chamadas de desculpa, a comunicação entre os neurônios, que usa substâncias químicas que são chamadas neurotransmissores. E quando há um desequilíbrio nesses neurotransmissores, isso afeta o humor, o sono, o apetite, a motivação do paciente. Isso pode ser causado também por fatores genéticos, mas também por outras questões, né, como o uso de substâncias, estresse prolongado, doença física. E por isso que normalmente em quadros como esse é indicado o uso de medicações, né, para que possa regular esses neurotransmissores. E os eventos estressores da vida, a gente pode pensar em diversas situações, né? Algumas como perda de um ente querido, separação, abuso, desemprego, doenças crônicas, entre outras. E além desses 3 fatores trazidos pela OMS, eu também vou trazer alguns fatores aqui que a gente encontra na literatura moderna e tradicional. Então, primeiro, Freud, ele diz, né, que esse transtorno ele pode ser causado pela neurose de angústia. O Viktor Frankl, ele vai dizer que o transtorno ele pode ser causado pela neurose noogênica, e considerando esses dois conceitos, né, de neurose que a gente encontra nos autores mais modernos, o Echevarria, que é um psicólogo atual que fala bastante sobre a psicologia atomista, né, que traz esse assunto, introduziu esse assunto, né, para nós, ele diz que a assídia vem como um fundo das neuroses, então ele vai ainda mais fundo nessa causa do transtorno depressivo maior. Então agora eu vou adentrar aqui nesses conceitos, né? Então trazendo um pouquinho uma perspectiva teórica dessa realidade neurótica. Então Freud, ele vai começar a falar da neurose de angústia em 1895 e ele usa esse termo para nomear quadros que tinham a presença excessiva de ansiedade ou angústia. E ele diz que a neurose de angústia, ela é entendida como a geração de angústia recorrente do acúmulo de excitação somática de natureza sexual.
Então ele entende que o paciente, ele ficava com a libido muito presa dentro do corpo, e isso causava angústia e ansiedade nesse paciente. Então ele vai trazer essa perspectiva de que a depressão, ela tem no fundo uma natureza, né, somática de excitação, de natureza mesmo sexual, né. E aqui eu trouxe uma citação do primeiro artigo que ele escreveu, em que ele falava sobre neurose de angústia. Eu vou ler aqui com vocês. Então, a psique é denominada pelo afeto de ansiedade, se sentir que é incapaz de lidar por meio de uma reação apropriada com uma tarefa, um perigo que se aproxima de fora. Então, primeiro ele fala, né, que a mente ela vai ser dominada pela ansiedade se ela se sentir incapaz de lidar com algo que vem de fora, né, um evento externo. Mas nas neuroses, né, é dominada a psique, a mente, né, é dominada pela ansiedade se notar que é incapaz de atenuar uma excitação sexual que tenha surgido de dentro. Então ele vai dizer que na neurose é isso, né? O paciente ele não vai conseguir, ele vai ser incapaz de atenuar, não vai conseguir lidar com essa excitação sexual que vem de dentro dele. E assim ele se comporta como se estivesse projetando essa excitação para fora. Então, o fato, a ansiedade normal e a neurose, elas correspondem desculpa, o fato, ansiedade normal e a neurose correspondente se acham em firme relação uma com a outra. A primeira é a reação a uma excitação exógena, então externa, e a segunda, uma reação endógena, então interna. Então ele faz essa relação entre a ansiedade e a neurose, dizendo que em ambos os casos, em ambos os cenários, o paciente ele vai experimentar uma sensação parecida, em um ele vai estar tentando enfrentar um evento externo e no outro um evento interno. E esse evento interno seriam as neuroses e seria essa excitação sexual que o paciente vai sentir, mas fica tentando controlar, né? Já o Viktor Frankl, ele vai falar então da neurose noogênica como causa do transtorno. E para ele, neurose noogênica é a pobreza espiritual, que é consequência de um sentido radical de falta de sentido, de um sentimento radical de falta de sentido. Quando surgiu esse termo, né, para o Viktor Frankl, foi feita uma investigação psiquiátrica nos Estados Unidos. Eles elaboraram um teste chamado PEL, né, Purpose in Life, para investigar essa neurose. E diante dos resultados, foi possível identificar que essa neurose consiste em um quadro patológico que aborda o marco da psiquiatria tradicional em seu aspecto diagnóstico e também terapêutico. Esse teste ele foi aplicado em Massachusetts, Londres, Tubinga, que é na Alemanha, e em Viena. E eles concluíram que 20% dos casos de neurose, eles eram do tipo nogênica. Então, essa pobreza espiritual, essa consequência de uma falta de sentido para a vida. Então, ele já ia para um lado mais transcendente, né? Um pouco mais a fundo, nessa sensação que o paciente trazia, né? E o Echevarria, então, olhando para essas teorias de neuroses, né, ele vai dizer, trazendo um conceito de Cassiano, João Cassiano, ele foi um padre da igreja, um dos padres do deserto, ele foi teólogo cristão do período da patrística, e ele definia a assídia, né, ele dizia que a assídia é o tédio ou ansiedade do coração. E o Echevarria, ele vai trazer essa definição também, né? A relação entre o desespero e a assídia é evidente. A pessoa que se aparta ou ainda odeia e se entristece com aquilo que deveria aperfeiçoá-la e alegrá-la, acaba desesperando de obter felicidade. Então a pessoa, ela não reconhece o fim dela, ela deveria se alegrar com algo, isso não acontece, ela se entristece no lugar disso e ela acaba desesperando, ou seja, ela fica sem esperança diante da possibilidade de ter felicidade, né? Agora, compreendendo um pouco mais a assídia, São Tomás na Suma, ele vai trazer que a assídia é uma tristeza do bem espiritual na medida em que é um bem divino.
Então, seria como uma rebeldia contra a natureza humana. E o principal sintoma da assídia é a tristeza, uma tristeza profunda, e como consequência, o paciente ele vai apresentar um congelamento da evolução da vida mental. E aqui a Patrícia Schell, ela tem uma boa definição também, né, quando ela diz que o homem ele é chamado a uma vocação muito alta, que manifesta a nobreza do ser que recebeu. E muitos dos males que ele sofre são consequência da rebelião contra essa vocação e da tentativa por vezes desesperada de se libertar da filiação divina. Então, dentro desse contexto, né, até interessante como as apresentações se conectam, porque a Juliana ela trouxe um pouco disso na apresentação dela sobre ansiedade, que é essa vocação natural que nós temos, né, essa verdade sobre a natureza humana, que não é particular, né, mas que todos nós temos. Então, existe esse chamado a uma vocação muito alta, e quando o homem não reconhece esse chamado, ou até ele entende que esse é o chamado dele, mas ele recusa conscientemente. Então, a gente tem dois cenários, né? O paciente que muitas vezes não tem o conhecimento desse chamado e aquele que tem, mas recusa e se rebeldia contra isso. Em ambos, isso vai causar uma falta de esperança, porque eles não conseguem reconhecer de fato essa filiação divina. Então, isso causa uma profunda tristeza. E é assim que a gente compreende mais esse conceito da assídia. Então, o Gregório Magno, ele traz alguns sintomas da assídia. Eu coloquei aqui também algumas referências da Suma, né? Se depois vocês tiverem interesse de buscar na Suma mais detalhadamente. Então, o primeiro seria o desespero, que, como eu já venho dizendo aqui, é a falta de esperança. A pusilanimidade, que é o que a gente vê como contrário da magnanimidade. Então, a magnanimidade é uma virtude que leva a pessoa a buscar grandes obras, proporcional à vocação dela. A pusilanimidade, então, é o contrário disso. É uma espécie de covardia espiritual, né? A pessoa, ela rebaixa a si mesmo indevidamente. Ela foge da responsabilidade dela de assumir, né, essa vocação e não há um esforço para alcançar essas grandes obras. O torpor espiritual, que é um estado de lentidão, de apatia diante dos bens divinos. Então, é como se a alma da pessoa ela tivesse ali um peso, uma lentidão, uma preguiça diante das orações, da virtude, das obras de caridade. O rancor também, o Gregório Magno identifica como uma das causas, né? Um dos sintomas, desculpa, da assídia. Então, rancor quanto uma ira que permanece na pessoa, impedindo que ela consiga perdoar uma ofensa. Então, a pessoa quer manter esse desejo de vingança, de ressentimento. A malícia, que é a prática do mal com consciência e com vontade deliberada. E a divagação mental, que é o ato de entreter o pensamento, né? A fantasia, a imaginação, com coisas que são ilícitas. Então, por exemplo, pensamentos de luxúria, de vingança, de orgulho, de vaidade. Então, a pessoa começa a ter uma divagação mesmo ali, ela fica cultivando esse pensamento de forma consciente também. É, E na Suma também a gente vai ver que, de modo especial, a Alcídia retira a voz, porque entre todos os movimentos exteriores, a voz é a que mais expressa. Eu acho muito interessante essa frase, né, de que a CID ela tira a voz, porque de fato diante de uma tristeza profunda, muitas vezes é isso que a gente encontra nos pacientes, né, na experiência clínica do paciente, muitas vezes não conseguir nomear aquilo que ele está vivenciando e passando no momento da vida dele, né? Então é como se ele ficasse realmente paralisado diante daquela situação. Aqui, então, eu trouxe outros sintomas associados, outros autores, eles enumeram alguns outros sintomas, alguns males, né, da assídia, como a fraqueza, a falta de energia, o desgosto geral pelo lugar onde se está e se frequenta, ociosidade, humor inquieto, rancor, amargura e tédio.
E aí eu quero chamar atenção para essa emoção do tédio, né, que o Echevarria, citando o Santo Tomás, ele vai trazer a importância do tédio para compreender essa relação da assídia com o transtorno depressivo maior com sintomas ansiosos, porque o tédio, ele impulsiona a pessoa a buscar por novidade, de forma excessiva. Então, o paciente ele se sente entediado e ele começa a buscar por distrações. E isso às vezes alcança um nível patológico mesmo. Essa sensação de inquietação, ela leva o homem a buscar a busca de coisas externas a ele, com o objetivo de acalmar-se. Mas o excesso de estímulos intensifica a agitação, causando sintomas físicos que são enumerados pelo transtorno em questão, como nervosismo, atenção, inquietação, dificuldade de concentração e sensação de perda de controle. É muito o que a gente também vê hoje em dia com o excesso de estímulos que o paciente tem. Muitas vezes por ter por sentir, né, por acessar essa emoção do tédio, não nomear, não entender o que é isso, ele começa a buscar de forma incessante ali por estímulos externos. E isso causa ainda mais atenção e inquietação. E os sintomas da CID, ele provém de uma única coisa, que é a tristeza, que é o sintoma central desse transtorno, do transtorno depressivo maior, né. Eu trouxe aqui também uma citação do Echevarria, que ele diz que o niilismo contemporâneo não parece ser senão a assídia transformada em enfermidade da cultura contemporânea. O vazio próprio da assídia é um vazio muito real, é uma ausência verdadeira, não somente na consciência do gozo de Deus. Por isso, há que se colocar, de preferência, a tristeza diante do bem espiritual como essência desse transtorno, como faz lucidamente o Akhenaten, que é Santo Tomás. É uma questão de connaturalidade com o fim da vida, que quando se busca, se encontra. Então, nós podemos encontrar esse fim, muitas vezes o homem não busca, e no desejo, né, que existe ali natural no coração de cada um de nós, ele busca por outras coisas, se depara com essa tristeza profunda e com as outras inquietações, como eu trouxe aqui dos sintomas. Eu trouxe um slide para tentar unir todas essas informações. Então, eu vou até ver se eu consigo colocar aqui o laser para ficar mais fácil para vocês verem o meu mouse. Então, eu coloquei aqui embaixo os sintomas da literatura clássica e pus alguns indicadores coloridos, né? Porque eu queria tentar fazer eh, essa união, né, das duas coisas. Então, a gente pode encontrar o desespero. Quando a gente olha para o DSM, né, que aí agora esses outros tópicos aqui são os sintomas trazidos pelo DSM para diagnóstico, né, do transtorno. Então, quando a gente olha para o desespero, a gente pode encontrar no sentimento de inutilidade ou culpa, no pensamento de morte, no temor de que algo terrível aconteça, o sentimento de que pode perder o controle de si mesmo. Quando a gente fala do desgosto e do tédio, a gente encontra nessa acentuada diminuição de interesse e prazer. A amargura está aqui embaixo, né? Seria o primeiro sintoma, o humor deprimido. O rancor, como sentir-se nervoso ou tenso, porque o rancor ele faz isso com a pessoa, ela fica sempre ali nervosa quando ela está diante da pessoa que ela sente o rancor. A ociosidade estaria relacionada com a capacidade diminuída para pensar e se concentrar, e até a indecisão, e a dificuldade de se concentrar, que é presente nos sintomas ansiosos. O humor inquieto, então sentir-se anormalmente inquieto, agitação ou retardo psicomotor, o torpor espiritual e falta de energia, então esse retardo psicomotor, a fadiga, a perda de energia, sentimento de inutilidade, e a divagação mental, que eu coloquei aqui como essa também capacidade de diminuição, capacidade diminuída para pensar, e a dificuldade de concentração. Vocês podem ver que tiveram 3 sintomas aqui que eu não associei com os sintomas da literatura clássica, que é a perda e ganho de peso, a insônia,
e, os sintomas que causam prejuízo, porque eles podem estar relacionados com tudo isso também, né. À medida que o paciente ele sente todos esses sintomas que são mais internos, isso, causa um prejuízo no funcionamento social dele e também pode causar essa mudança fisiológica, né, de perda de peso, insônia, hipersônia. Espera aí que agora eu não estou conseguindo passar. Tá. E aqui como sintoma central a tristeza, né, que está associado a todos esses outros que o DSM traz. Como conclusão, então, do trabalho, é verdade que o transtorno depressivo maior com sintomas ansiosos, ele pode ter causas genéticas, bioquímicas cerebrais e eventos vitais, como aponta a Organização Mundial da Saúde, mas isso não exclui a possibilidade de que a assídia da assídia estar presente também como causa desse transtorno, né. Foram levantadas as informações acerca do transtorno depressivo maior com sintomas ansiosos na atualidade, assim como, os autores modernos e tradicionais, né, o que eles falam acerca da assídia. Os sintomas causados pela assídia, eles são similares aos enumerados pelos manuais psiquiátricos. A assídia é realmente um mal muito profundo, relacionado à não aceitação do homem ao seu chamado natural, causando então essa profunda tristeza. E algo que eu gostaria de destacar muito, né, isso daqui, é que esse trabalho ele inicia esse levantamento teórico, né, acerca desse assunto, mas que ainda tem muita coisa para a gente estudar e para a gente conseguir relacionar, né, nessa questão de causa e o efeito, né, o que a gente tem nos transtornos atualmente. Então, é muito importante que mais trabalhos como esse venham na área para que a gente consiga aprofundar ainda mais esse assunto, relacionando o transtorno depressivo e ansioso com a psicologia tomista. E é isso, são algumas referências.